Durante o regime militar, podemos falar em hegemonia cultural da esquerda. Em primeiro lugar, a influência da cultura de esquerda se concentrava nos grupos mais ligados à produção ideológica, como estudantes, jornalistas e artistas. Intelectuais de direita, como Nelson Rodrigues e outros fenômenos que procuravam apenas a diversão, assim como a Jovem Guarda, gozavam de grande sucesso junto ao público. Além disso, algumas áreas, como na música popular e na teledramaturgia, artistas de esquerda tinham influência junto ao público consumidor de novelas de TV. Sob a ditadura, havia de um lado artistas marxistas, às vezes ligados ao Partido Comunista, produzindo uma arte alinhada com o nacional popular, e de outro a Tropicália, que a partir de 1968 propõe a mistura de elementos nacionais, com importações, a partir da obra do artista plástico Hélio Oiticica. Na música, o tropicalismo de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé e outros foi criado de início para a incorporação de elementos estrangeiros, como a guitarra elétrica. Este instrumento era considerado um símbolo do rock, que é até hoje, e constantemente do imperialismo norte-americano. O tropicalismo podia ser encarado como alienação, ainda que algumas suas batalhas estivessem em total sintonia com as bandeiras mundiais da contracultura, como o combate à moralidade burguesa. Além disso, o projeto tropicalista punha que em xeque a figura do intelectual de esquerda no cerne de sua atitude burguesa e elitista. É inegável que, ao impor a proibição de discos, músicas, shows e filmes, determinar a interdição de teatros e a prisão e o exílio de artistas, o regime militar restringiu a liberdade criativa e impactou negativamente a produção cultural do período. No entanto, a censura e a repressão acabaram por dar Compositores como Chico Buarque, Caetano Veloso e Geraldo Vandré atacavam, de maneira mais ou menos velada, a tortura, ao autoritarismo, a censura. No Festival de Música Popular, promovido pela TV Record, em 1967, Edu Lobo e Capinã levaram o primeiro prêmio com Ponteiro. A música tem batida sertaneja e alusão à violência dos militares na letra. Nas entrelinhas, eles pediram o fim da ditadura. Na realidade, o movimento de politização da população e da cultura havia despontado antes do golpe de 1964. O nacionalismo e o desejo de mudança, tanto na linguagem teatral quanto na sociedade brasileira, estavam entre os pilares de grupos surgidos na década de 1950, como o Teatro de Arena. Isso transparecia em espetáculos como Eles Não Usam Black Tie, que trata de uma greve operária, colocando moradores de favelas em cena. Essa peça, na esteira de debate sobre as reformas de base do governo João Goulart, estava ligada à atuação do Centro Popular de Cultura da UNE. O CPC viabilizava, por exemplo, a ensinação de peças de teatro junto a associações de trabalhadores na porta de fábricas na zona rural. A primeira atitude do governo militar foi estancar esse processo, na tentativa de dissolver as conexões entre a cultura de esquerda e as classes populares. Nessa primeira fase da ditadura, artistas e intelectuais de esquerda foram poupados e puderam continuar a produzir em liberdade. Com o AI-5 em dezembro de 1968, a repressão tornou-se mais intensa. Artistas e intelectuais foram presos e precisaram deixar o país, na condição de exilados. Algumas peças de teatro que foram produzidas durante a ditadura militar. Tem a Liberdade, Liberdade, de Milor Fernandes e Flávio Rangel, de 1965. Tem Papa e Girte, de Odovaldo Viana, de Vianinha, de 1968. Tem o Abajur Lilás, de Plínio Marcos, de 1969. E tem também Roda Viva, de Chico Buarque, de 1967. Alguns filmes que foram produzidos durante a época da ditadura militar. O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Cinzerla, de 1968. Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick,